Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, estamos aqui para o nosso vídeo do tema da semana. Qual foi o tema da semana? Como vocês acompanharam, pensão por morte. Então vamos lá. O que é a pensão por morte? A pensão por morte é um benefício instituído em favor dos dependentes do segurado do INSS que veio a falecer. Ou seja, o direito à pensão por morte nasce no momento em que o segurado falece. E são essas regras, essas leis que estavam em vigor no momento da morte que irão reger a pensão por morte, tá? Outro ponto importante no tocante à carência. A pensão por morte, ela não exige carência, ou seja, baste que o segurado, ao tempo da morte, esteja pagando o INSS, independente do número de pagamentos, os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Quem são os dependentes que terão direito de requerer essa pensão por morte? O cônjuge, a companheira, os filhos menores de 21 anos ou inválidos à data do óbito, os pais do falecido e, por último, os irmãos do falecido menores de 21 anos ou que ao tempo da morte dependiam dele economicamente e também eram inválidos. Esse ponto da dependência econômica ele é muito importante. Por quê? Esposa, companheira e filhos têm a dependência econômica presumida, ou seja, eles não precisam provar que dependiam economicamente do falecido para terem direito à pensão por morte. Já os pais e irmãos, esses sim, necessitam obrigatoriamente de comprovar que dependiam do falecido para que o INSS defira a eles a pensão por morte. Com relação à duração da pensão por morte, quanto tempo que vai durar a minha pensão por morte? A gente teve várias leis que alteraram esse ponto. Atualmente, o que está em vigor é o seguinte: a pensão por morte só é vitalícia ao dependente, esposa, no caso, cônjuge, maior de 44 anos. Tendo menos que isso, esse cônjuge ou companheira irá receber de acordo com uma tabela progressiva que o INSS tem. Para os filhos, a regra é que recebam até os 21 anos, salvo se forem inválidos ou incapazes ao tempo da morte do instituidor da pensão. Tudo bem? Prazo para requerer essa pensão por morte. Qual que é o prazo? O prazo é de 90 dias para os maiores de 16 anos e 180 dias para os menores de 16 anos. Requerendo dentro desses prazos, ele vai receber a pensão desde a data do falecimento do instituidor da pensão. Passou desse prazo, ele vai requerer a pensão ao INSS e vai receber só a partir da data do requerimento. Outro ponto importante é o seguinte: o menor de 16 anos, apesar da lei não trazer isso, mas no nosso entendimento, ele deve receber desde a data do óbito em qualquer hipótese. Por quê? Porque o menor de 16 anos é absolutamente incapaz e contra ele não corre prescrição de forma alguma. Então, no nosso humilde entendimento, ele deve receber desde a data do óbito. Outra coisa importante, não há prazo para requerer a pensão, ou seja, a pessoa, se ela requerer dentro de 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela não perde o direito de requerer. A única coisa que muda é que ela só vai receber a partir do requerimento, salvo nessa exceção do menor de 16 anos que eu acabei de falar. Então vamos prestar atenção nisso aí. Com relação ao valor da pensão, qual que é a regra atual? Eu vou falar de regra atual porque é o mais usual. A regra atual é que o valor da pensão por morte será de 60% do salário de benefício do falecido, acrescido de 10% para cada pessoa que ultrapassar, para cada dependente. Ou seja, uma família composta da mãe e 2 filhos, a gente terá uma pensão por morte no valor de 60% mais 20%, 80% do salário de benefício do falecido. Outra pergunta muito recorrente é: a companheira que recebe a pensão, ela tem que dividir com os filhos? A resposta é sim, ela tem que dividir com os filhos.
ela não tem que dividir com pais e irmãos, mas com os filhos, que são todos dependentes da primeira classe, ela tem que dividir sim. A pensão vai ser dividida em cota partes iguais, tá? Outra coisa que acontece muito, exemplo, a esposa ou a companheira vinha recebeu durante 2, 3, 4 anos, e só depois os filhos apareceram e fizeram também o requerimento da pensão. Ela vai ter que devolver para eles a parte que ela recebeu? Não. Para eles só surge o direito de receber a pensão a partir do requerimento. Aí ela vai ser dividida e cada um vai receber a sua parte. Outra pergunta muito recorrente, assim, que muita dúvida de cliente que liga diariamente no escritório. Se eu casar novamente, eu perco a minha pensão por morte? A resposta é não, tá? Não perde a pensão por morte em virtude de novo casamento. O que vai acontecer é o seguinte, caso nesse segundo casamento o seu marido também venha a falecer, você vai ter que optar por uma das duas pensões. Você não pode receber duas pensões, mas o casamento, o simples casamento, não corta a pensão que você já está recebendo. Outra coisa muito importante ser observada, a pessoa que já é aposentada tem direito a receber pensão por morte deixada pelo companheiro? Resposta sim, ela tem direito de receber, porque são benefícios que tiveram causas que deram direito a eles diferente. A aposentadoria a pessoa pagou por ela e a pensão por morte foi gerada pelo falecimento de outro segurado. Então ela pode acumular os dois benefícios, sendo que pela regra atual o valor da pensão vai sofrer uma redução de acordo com o valor que a viúva ou o outro dependente iria receber. No mais é isso. Eu acho que a gente falou aqui dos principais temas sobre a pensão por morte. Amanhã eu vou publicar o nosso e-book, a caixinha de perguntas está aberta, caso eu não tenha respondido alguma dúvida, corra e deixe sua pergunta lá, ainda dá tempo, eu respondo no e-book amanhã. No mais, meu muito obrigado a todos, meu nome é Herman Richard e eu sou especialista em direito previdenciário. Um grande abraço a todos.